Sejam todos e todas muito bem-vindos a esta nossa reunião, esse nosso encontro formativo, um bate-papo entre os componentes, as professoras dos componentes desse semestre, desse primeiro bimestre do quarto semestre do curso de Pedagogia à Distância. Vamos fazer aqui uma roda de conversa a partir dos componentes que vamos ensinar nesse semestre, relacionado a 3 grandes temas da atualidade na educação, que estão sendo muito debatidos, e a gente vai propor como um momento de abertura do nosso semestre, esse grande encontro, né? Lembrar do grande encontro da música. Então é isso. Numa rodada de apresentação, eu sou Lanara Souza, professora do componente Gestão Educacional nesse semestre. Aqui ao meu lado esquerdo nós temos a professora Ana Lúcia, ela também depois se apresenta melhor para vocês, que vai lecionar o componente, vai acompanhar o componente de estágio, o estágio 5, que é o estágio em gestão escolar. 4. O 4, E aqui à minha direita, a professora Ana Carolina, do componente metodologia do ensino de história, né? No ensino fundamental. Tá? Então, assim, vou passar a palavra, vamos começar com o primeiro tema, que vai iniciar a professora Ana Lúcia, e a gente vai gerando aqui, batendo um papo e discutindo. Se vocês estão assistindo através do YouTube, a gente está transmitindo, não deixem de depois deixar algum comentário, um registro sobre o que é que vocês estão achando aqui do nosso encontro. Isso, até porque contribui para o debate, né? E torna mais rico, na verdade, com as experiências e os olhares diversos. Bom, como a professora Lanara já apresentou a todas nós, né, um trio de mulheres, portanto, eu quero demarcar o lugar de fala nosso aqui. Meu lugar de fala é de professora, né, de mulher, de feminista, de professora de estágio supervisionado e, claro, de pesquisadora na área da educação, professora pesquisadora que discute a profissão docente, que discute a formação de professores, só que eu puxo um pouco para contexto de diversidade. Então, há de convir que esse tema que a gente os temas que nós vamos trazer um pouco aqui hoje, eles são temas que eu diria que nós vamos jogar algumas provocações e desassossegos para vocês, porque são algumas pinceladas, para que vocês possam ir aprofundando, ficando inquietos, desassossegados, como diz Deleuze e Guattari. Esses desassossegos é que faz a gente procurar, pesquisar, reinventar e nos reinventar, porque é sempre formativo e autoformativo. Então, no primeiro tema, a gente vai falar um pouco sobre as implicações e os impactos, né, que os 3 grandes temas vão, na verdade, trazer para a formação de professores, mas em especial para cada um dos nossos componentes curriculares. No primeiro, a gente vai destacar alguns pontos e alguns elementos referentes à escola sem partido, que tem um diálogo mais, vamos dizer, próximo, não que não tenha com Carolina, mas o mais próximo em termos de componentes, com a professora Lanara, porque vai falar de gestão né, educacional, e porque eu vou falar do estágio em gestão escolar, que impacta diretamente na escola. Claro que falar dessa questão da escola sem partido, eu queria começar com a primeira provocação, que é dizer assim, que esse lugar de fala é um lugar polifônico, então já é contrário à escola sem partido. O que já é bom, né? Então, assim, a escola sem partido quer e pensa e postulou, né? Claro que não foi aprovado, inclusive inconstitucional, mas que postulou exatamente uma única voz. Então, uma monofonia, que não é possível porque somos sujeitos cognoscentes pensantes. Se você for pensar na perspectiva da própria produção do conhecimento, não seria possível também. Por quê? Porque quem produz conhecimento são pessoas humanas, que têm crenças, têm os seus aspectos axiológicos, suas crenças, suas ideologias. Os discursos são, por natureza, ideológicos. As relações de poder, né? Então, não tem como a gente não ter partido, não se posicionar, né? Não há mais possibilidade de discutir a ciência que não seja encarnada, que não seja implicada, que não exija intervenção.
Agora, olhando para o componente, só é pensar assim, eu vou para as escolas, vou acompanhar o cotidiano do gestor, estou formando em professora, portanto, não é professora que professa, nós não somos professores que professamos verdades, né? Mas isso já foi muito dito e pensado na perspectiva de formação de professores que tinham um caráter muito mais tradicional, uma perspectiva que não é a nossa. Então, como Deleuze Guattari costuma dizer, não professamos verdades, queremos uma educação menor, porque não queremos mais as metas narrativas. Então, queremos mais narrativas insurgentes, olhar a escola com olhares epistêmicos mais críticos, não como terra arrasada, mas pensar assim, se eu estou falando de estágio, se eu vou acompanhar esse docente e esse gestor, mais especificamente porque é em gestão, mas o gestor não está sozinho na escola, né? Tem uma comunidade escolar, tem um fazer administrativo, um fazer pedagógico, um fazer financeiro, e essas questões impactam diretamente, porque a escola se quer sempre democrática, sempre plural. Na verdade, gente, a educação é plural por si mesma, pela sua própria oferta. Olhem para a educação básica. A gente oferta educação escolar indígena, inclusão, quilombola, educação de jovens e adultos, enseja. Então, a gente já tem a diversidade na própria oferta. Então, não tem como não ser diversa, não ser plural. Por isso que eu estou dizendo que contraria uma escola sem partido, contraria os princípios democráticos, epistêmicos de se pensar a ciência hoje. Se a gente produz conhecimento, homens e mulheres, a gente produz e tem posições. Portanto, o que a gente está dizendo é que você, quando olha para a escola, para o cotidiano dessa escola, para esses sujeitos, você se posiciona, você levanta dados, você lê a realidade, você olha criticamente para ela. Portanto, é sempre uma perspectiva de práticas discursivas, ou seja, um texto é sempre polifônico, o texto tem várias vozes. Não dá para pensar uma escola que não seja dessa forma, pelos próprios sujeitos que convivem nela. Então, acredito que, para a gestão dos aspectos, a professora Lara vai tocar agora, pode aí já puxar um pouco o fio do que eu estou pensando em estágio. Bom, né? Quando ela faz essa abertura, a gente fica assim, meu Deus, o que é que a gente vai dizer, né? A gente não quer, na verdade, se repetir aqui, mas o que eu posso fazer para complementar, porque eu assino embaixo em tudo que a Ana falou, com relação à questão bem legal. Vamos partir primeiro do seguinte, o projeto não foi aprovado, mas o que implica isso? Implica que ele existiu, que algumas pessoas o apoiaram e que é algo que está na agenda. Em algum momento isso pode retornar, talvez por outras formas, por outros caminhos. Tá? Então, o fato de não ter sido aprovado agora, enquanto lei, é preciso que a gente entenda que não é só um projeto de lei. Existe um grupo organizado, existe um conjunto de pessoas que se organizaram, eles têm site, eles têm uma proposta. Mais que um projeto de lei, ele é uma proposta de modificação da realidade da escola, que pode chegar fatiada por outros caminhos ou poderia vir, por exemplo, como esse projeto de lei. O termo escola sem partido já prevê algo que é contraditório em si mesmo. Porque como eles já direcionam um modelo único ou excluem aquilo que eles acreditam que não deva ser colocado, eles já estão tomando partido. Então, não é uma escola sem partido, é a escola do partido de um grupo que pensou as propostas que estavam ali. Portanto, o próprio termo já é contraditório com o que é proposto. Grande parte da argumentação tem a ver com a questão política, né? Para além das questões ontológicas, da sua itinerância, da sua formação humana, havia aí um interesse muito claro e posicionado em tirar aquilo que era considerado por essas pessoas uma ideologia política de esquerda, ou humanista, ou marxista, ou algo ligado a esse ponto, como se isso criasse aquilo que eles chamavam de uma doutrinação. O grande argumento das pessoas que defenderam a proposta era que a escola criava uma doutrinação para uma única forma. E você fazendo essa retirada, você estaria direcionando para uma outra doutrinação de outra forma. Então, não faz sentido. O que a gente precisa garantir é justamente isso que ela falou, a pluralidade
inclusive de pensamentos e de ideologias, que isso já existe, isso já está colocado. Então, seria um projeto inútil, porque legalmente iria ferir não só a Constituição, também a LDB, que nos dá autonomia pedagógica para trabalhar dentro da ciência. Então, todo conhecimento, todo conteúdo que está organizado dentro da ciência em relação com os saberes da vida, com os saberes da itinerância curricular, da itinerância formativa de cada um, estariam presentes. Portanto, não haveria possibilidade sequer concreta disso se realizar. As partes do projeto, se vocês tiverem a oportunidade de ler, até por curiosidade, para pensar o diferente, saber o que a gente pode enfrentar por aí, indicava, por exemplo, do ponto de vista da gestão, que o gestor deveria providenciar um cartaz e colocar em todas as salas, dizendo o que o professor não poderia não fazer. Então, a gente identifica aí também uma vertente específica, que é um certo controle, né, administrativo sobre o trabalho do professor. Que, obviamente, esse papel não teria nenhum efeito, ele não iria surtir esse efeito de impedir que o professor garanta a sua autonomia de cátedra, de trabalhar dentro de todo o conhecimento universal que ele precisa dar aos seus alunos e trabalhar a construção disso em função de uma atitude como essa. Outras questões importantes que implicariam para a gestão. O projeto fala em um canal de comunicação para denunciar professores que estivessem ensinando conteúdos que fossem contrários aos interesses das famílias. Aí a gente vai precisar realmente questionar que famílias, onde estão esses interesses da família, que conteúdos é esse que a gente ensina que a família é contrária, sabe? Se isso está pensado na nossa formação, do ponto de vista de formar alguém de maneira integral e não a parte que interessa a um grupo determinado. Não faz sentido buscar por essa ótica dizer que o que se pretende com isso é impedir que os professores ensinem às crianças algum conteúdo que os pais discordem dela. E por conta disso você teria um canal de comunicação para fazer denúncias anônimas, inclusive. Eu fico imaginando o Ministério Público, gente, como é que o Ministério Público iria historicamente a escola sempre ensinou assim. E a escola fez isso? Pois é. Eu tenho uma amiga que diz assim, então, gente... só perguntar por isso. Eu tenho uma amiga que brinca e diz assim... Os pais sempre colocaram... Eu queria tanto poder doutrinar essa galera. Eu mando ler um texto de 2 laudas, eles não leem. Eu queria ter esse poder, né? Eu queria ter esse poder que eles acham que eu tenho. Porque a gente pede para vocês lerem um texto de 2 laudas. Vocês não leem, como é que a gente vai doutrinar vocês? Vocês não fazem o que a gente quer. Então, assim, brincadeiras à parte, essas são questões, são elementos a gente pensar, que fere a autonomia administrativa e pedagógica da escola, e que fere todos esses fundamentos ontológicos, autocriativos e cognitivos que a Ana colocou aqui, tá? Então, por isso que, assim, eu particularmente me posiciono absolutamente contra propostas desse tipo e peço que a gente esteja atento a outras formas, outros caminhos sutis de chegar a elementos como esse na escola, para que a gente mantenha essa discussão sempre viva. Que né? certamente vai aparecer. Vai aparecer, porque né, eles encontram caminhos para chegar. Se não foi por aqui, é por aqui, e nós precisamos estar atentos né, nessa perspectiva para garantir aquilo que a gente formativamente está se preparando para garantir, que é a aprendizagem do ser humano a partir de uma formação integral, tá? Que forma por todas as formas né, possíveis. Que a Ana complementa. Concordo totalmente com o que as professoras colocaram, né? De fato, uma proposta que carrega já no seu termo essa contradição, né? É uma escola sem partido, né? A gente parte sempre de algum ponto, das nossas experiências passadas, das coisas que aprendemos, das experiências com as quais a gente dialoga, da realidade de onde a gente vem, das leituras que nós fazemos ao longo da vida. Então, imaginar que é possível viver sem tomar partido de nada é uma ilusão, né? Mas eu sempre fico pensando, como professora de história, como ao longo da história da humanidade há o cerceamento da liberdade de pensamento em diferentes contextos, né?
se a gente pensar, por exemplo, na lista do Index que a Inquisição estabeleceu de livros que não poderiam ser lidos, né? Por que essa lista existe, né? Qual é a percepção de que determinados conteúdos, assuntos, abordagens são perigosas, né? Elas não devem fazer parte do horizonte de expectativa dos indivíduos. Então, se há uma preocupação em estabelecer temas, assuntos, leituras que não devem ser lidas, né? Não se deve tomar contato, eu acho que a gente já tem que, de pronto, achar ruim, né? Porque, como professores, o que a gente espera é que os indivíduos saiam da caixinha, né? Que tomem em contato com outras realidades, que problematizem o mundo a partir de outros olhares, né? Não só daquilo que ele tem, né, já posto como uma verdade absoluta. Então, e aí, isso porque quando a gente pensa, por exemplo, na lista do Index, lá do século XV e XVI, nós não tínhamos regimes democráticos, né? A gente não falava em democracia. Mas se a gente pegar em tempos mais recentes, os anos 60 no Brasil, o que era a censura instituída, não é? O que era o trabalho de um censor, de definir que determinados termos não podiam circular, determinadas obras não podiam ser publicadas, não é? Em plena, já numa sociedade com valores democráticos bem difundidos, né? Ou pelo menos bem teorizados, não sei se estão difundidos. Mas se há essa preocupação de cerceamento, eu acho que a gente tem sempre que se questionar, né? Esse cerceamento interessa a quem? Em qualquer tipo de regime autoritário, né? No fundo, a escolha que a gente tem que fazer é em que mundo que nós queremos viver. No mundo que acha que tem uma verdade absoluta, única, e uma narrativa única, dada, que todos os indivíduos devem se apropriar dela e tomar ela como um guia, uma verdade máxima, ou se nós queremos viver num mundo em que a gente pode ter a possibilidade de produzir novos conhecimentos, questionar, né, duvidar, né? Quando eu penso muito nessa questão da doutrinação, que nós somos acusados de ser doutrinadores, nós professores, o que é a doutrinação na sua essência, né? A doutrinação é a imposição de uma verdade única. E eu, enquanto estudante que fui e hoje como professora, acho que nós temos um limite imenso de impor qualquer verdade absoluta aos nossos estudantes. Talvez no passado, quando o professor era o único detentor do conhecimento ou a única via de acesso a esse conhecimento, isso tivesse algum sentido. No mundo tecnológico, em que você tem uma infinidade de informações que vêm de diferentes canais, diferentes fontes, eu acho impossível que nós, professores, tenhamos todo esse poder dentro de sala de aula, né? As leituras, inclusive, que eu sugeri para o componente, partem de experiências empíricas que foram feitas coletando, né, dados e entrevistas com alunos, e a clareza dos pesquisadores é de que o limite da escola de formação do pensamento, da visão de mundo do indivíduo, ela é muito pequena, né? Um professor de história, quando ele recebe seus alunos, os alunos têm uma consciência histórica, sim, porque eles estão sempre se orientando no tempo presente a partir de experiências do passado. Então, seria muita ingenuidade acreditar efetivamente que nós, professores, somos capazes de impor uma verdade absoluta e única, porque a realidade da sala de aula, e vocês que já estão tendo oportunidade de estar no ambiente escolar, sabem muito bem que os alunos questionam, trazem outros problemas, resistem. Isso. Outras formas de resistência sempre aparecerão. Sempre aparecerão. Então, é de fato um projeto que ele quer, sim, demarcar um espaço de grupos que estão no poder, né, e que acessaram ao poder, à esfera pública, que claramente querem retornar a um modelo, no caso especificamente do ensino de história, próximo daquele que nós tínhamos ali no período imperial, que você tinha que construir uma identidade nacional única, com uma verdade, com uma história que ela não permite o questionamento, a pluralidade, nem reconhece que há possibilidades de opiniões distintas e de pontos de vista distintos, e quer se recuperar esta figura do professor lá como
portador da verdade máxima, mas, na verdade, faz parte de interesses bastante escusos desses grupos que encabeçam uma proposta que é inconstitucional, e o próprio STF se manifestou no final do ano passado de maneira bastante importante contra a proposta, porque é inconstitucional, ela limita a liberdade de expressão, ela limita o direito de cátedra, e eu, como professora, acredito piamente que a educação brasileira só vai melhorar quando a gente der autonomia plena para que os professores trabalhem num espaço plural, diverso, saudável, e no qual a gente possa, de fato, desenvolver aquilo que a gente imagina, idealiza como prática pedagógica, respeitando esse sujeito polifônico que chega à escola, e esse é o ambiente escolar. Experiências. Eu acho que um exemplo concreto para a gente encerrar esse ponto seria a Lei de Acesso à Informação. Por quê? Porque já por outras vias e vendo os lugares de fala e as posições desses sujeitos que nós aqui já abordamos, quais foram as estratégias encontradas, já que o projeto não foi aprovado? Já encontraram estratégias, já encontraram formas discursivas e práticas discursivas que já nos fizeram apontar claramente como a gente tem que estar com um olhar muito crítico, muito antenado para a leitura que a gente vai fazer. Porque a Lei de Acesso à Informação, como estava aprovada, vocês sabem que qualquer um de nós poderíamos pedir acesso à informação, e como a professora Carolina disse muito bem, nós estamos falando de uma contemporaneidade em que o fluxo da informação é tão grande que o grande desafio não é mais o acesso à informação, é transformar a informação em conhecimento. É você saber claramente o que é fake news, né? Sobretudo em épocas de fake news e grandes fakes, né? Saber que eu preciso levantar essa informação, ver a fonte. Como é que eu sou leitor crítico se eu não faço esse movimento, né? Se eu não faço a triangulação dessas fontes, não sei qual é a fonte que veio. Por isso que eu gosto muito da fala do Nelson Preto, quando ele diz, você é o que você compartilha. Então, fiquem atentos, vejam qual é a autoria, vão lá e vejam a fonte. Às vezes você vai, quando você clica no link, não vai na fonte do site, então é fake. Então, tem uma série de elementos que é o leitor crítico, que somos nós, futuros e futuras professoras e professores, que precisamos estar atentos a tudo isso. Porque com a transformação, com a aprovação que o governo atual deu, nós não podemos mais pedir. Não, 3 pessoas, na mão de 3 grandes poderes, é que vai ter condição de ter acesso ao conteúdo de tudo. Quer dizer, aquele que é o dono de um... Isso é muito grave, né? E assim, sério. Quando às vezes eu olho os comentários dessas matérias, né, desses portais de notícias, a gente vai lá nos comentários para ver se as pessoas estão aderindo àquilo ou não. Sim. É muito comum, assim, na minha época de escola, eu tinha um professor assim, e ele só falava de Marx. Bom, mas quantos professores você teve? Sim, ao longo de quantos sua professores passaram pela sua trajetória escolar? Nós, enquanto professoras, né, mas fomos há não muito tempo estudantes, qual era o perfil dos nossos professores? Mesmo dentro da universidade, que ela vem sendo atacada duramente, como se fosse o antro da esquerda brasileira, né? Não é da esquerdopatia brasileira. Porque, né, nem a concepção de esquerda ele tem, o socialismo ou o humanismo. Isso, quando eu olho para a minha formação universitária, eu tinha professores de todas as matizes, de todos os referenciais teóricos, do mais liberal ao mais comunista. Sim. E isso impactou na minha formação, mas eu escolhi os meus próprios caminhos, né? E eu acho que é um projeto de lei que diminui demais a capacidade do nosso aluno de expandir, de ir à frente, quer dizer, acreditar mesmo que os nossos estudantes não são capazes de problematizar, de desconfiar, de desconfiar, das verdades. Então, eu acho que, inclusive, diminui muito
a gente quer Eu acho formar... que subestima demais. Subestima, essa é a palavra. Essa é a Subestima palavra. a capacidade. Aí é que está o dos grande nossos cilantro estudantes. dessa discussão, né? Subestima a Então, capacidade de não vocês que subestimemos, estão aí assistindo a gente vocês que de estão nos escutando. de discordar com Os a estudantes gente, que né? vocês vão achar lá em Isso. sala de aula, eles não são tolos, eles não são idiotas culturais, como o Roberto Cisne costuma chamar a nossa atenção, e eles vão, de fato, problematizar, fazer questionamentos, porque eles têm vivência, eles têm experiências, eles têm leituras, e leituras plurais, leituras diversas. Então, não dá para a gente pensar que é terra arrasada, que não vai, né, subestimar esse sujeito com sua inteligência, porque as inteligências são sempre múltiplas também. Eu fiz um link aqui enquanto vocês falavam tanto da questão da lei de liberdade, de acesso à informação, e o que você colocava com relação ao que as nossas escolhas, né, nesse caminho, sobre aquilo que é público. Sim. Porque essa é a grande questão. Você não pode privar o acesso a qualquer pessoa, nem ao conhecimento pelo ensino, nem aos dados daquilo que é gerado pela coisa pública. Isso. Sabe? Se você está no âmbito privado, particular, a própria Constituição dá o direito de se reservar. Mas se você lida com uma coisa pública, e se você é um professor na universidade pública, todo o conhecimento que está sendo trabalhado não é seu. Sabe? Essa videoaula que a gente está fazendo aqui, esse encontro que a gente está fazendo, não é nosso, não é propriedade nossa. A gente está compartilhando, espero que vocês compartilhem ideias, porque nós estamos trabalhando com o público. Então, não dá para a gente esconder isso, ou se Ana Lúcia, se vocês quiserem usar, ou eu quiser usar, ou qualquer pessoa quiser usar esse vídeo como, por exemplo, um recurso didático em qualquer aula, todo esse espaço, tudo que vocês estão vendo aqui, é comprado com dinheiro público. Então, esse sentido do público é muito importante, porque é um argumento para a gente defender exatamente o ponto de vista que elas estão trazendo sobre a questão. Até porque o público já requer um outro elemento central, que é a transparência. Se é público, tem que estar transparente, tem que ter acesso, portanto, eu posso fazer uso, posso criticar, posso referendar, posso trazer uma série de elementos e problematizações necessárias à produção de conhecimento. Posso propor dentro da minha categoria, junto aos meus candidatos, junto a quem Exatamente. legisla, que altere, que mude com a medida que a sociedade muda, com, né, as demandas, a tecnologia evolui, enfim. Isso é fantástico, porque tem elementos assim, sim, que são, na verdade, centrais para essa discussão. Para essa discussão. Né? Que a gente não pode ser ingênuo. E muito semelhante, eu acho, a gente estou falando do tempo. Talvez a gente já tenha ganhado algum tempo aqui em relação a alguns critérios para falar sobre a questão da militarização. Então, o que é que eu poderia, depois de tudo que já foi dito, para não me repetir, falar um pouco sobre isso? Primeiro que essa, diferentemente da escola sem partido, já foi aprovada e aceita em alguns estados e em alguns municípios no país. Não existe só um modelo de proposta, existe uma proposta, por exemplo, que é onde a polícia militar, o organismo militar, administra tudo da escola, desde a função pedagógica, administrativa e a humana completamente, mesmo sendo uma escola pública, e em outros a articulação se dá apenas para segundo dizem, a questão administrativa, que a autonomia pedagógica permanece com a equipe da escola. Primeiro que do ponto de vista da gestão, num tema como esse, a gente didaticamente a gente pode até separar para tentar explicar algumas atividades que têm uma natureza mais administrativa e outras que têm mais pedagógica, mas de fato a escola é uma unidade, é uma instituição orgânica e não é assim que funciona. Então, os impactos eles são comuns. Não dá para dizer, não, os militares não vão interferir no pedagógico. Desde um bom dia que o porteiro dá na escola para os alunos, você já está fazendo educação, o pedagógico já está presente, tá? Então, essa separação entre uma coisa e outra não existe. Então, esse é um primeiro ponto que, independente do modelo que queiram justificar, não, mas aqui um modelo de parceria em que eles só vão cuidar da parte disciplinar. A parte disciplinar impacta, faz parte diretamente do processo de construção do conhecimento. Atenção, organização, disciplina. O que eu quero chamar a atenção do ponto de vista da gestão é o seguinte, eu não quero dizer que a escola ela precisa ser, porque as pessoas radicalizam, né? Uma bagunça, sem regras e sem normas de convivência. Não é disso que estamos tratando. Para isso, já existe historicamente um instrumento de gestão chamado regimento escolar. O regimento escolar é um documento construído coletivamente com todos os representantes de segmentos da escola, alunos, professores, pais, que ali estabelecem as regras de convivência.
Se cada ser traz em sua história, em sua cultura, valores, e eles que congregam dentro de uma escola não pode ter as mesmas regras de convivência ou tratar dos mesmos temas igual ao outro. O regimento precisa ser algo que reflita a realidade de cada escola. E ele deve, sim, estabelecer os limites, as regras, o comportamento. A gente não vive numa sociedade onde cada um faz o que quer. Não existe essa soberania. A autonomia, ela é relativa na sua conquista a partir daquilo que você demonstra ter e que você pode pela luta. A autonomia é conquistada, ela não é dada de presente como forma da lei. O regimento é um instrumento para garantir a autonomia da escola dizer, aqui a gente permite ou não permite tais questões. E lembre-se, todo regimento ele é datado no tempo e no espaço. Sabe, uma regra de convivência que hoje a maioria concordou, amanhã eles podem ver que na prática não tá fazendo sentido. E aí é preciso sentar, rever de tempos em tempos, porque tudo muda. Eu vou dar alguns exemplos clássicos do porquê que o modelo da militarização não condiz ou não vai surtir o efeito que a gente espera. Primeiro, o argumento de que a questão da disciplina, né, e de que a segurança da escola depende disso. Nós conhecemos escolas que têm um regimento bem implementado e que o utiliza, que conseguem isso da mesma forma. Segundo, eles justificam que as escolas militarizadas, os alunos têm um índice de rendimento e proeficiência maior. Também os dados mostram que não é bem assim. As escolas que têm hoje grande resultado de proficiência e aprendizagem estão na rede federal, né? Os institutos, os Cefetes e FETs. Nós temos, por exemplo, casos conhecidos no país como das escolas no Ceará, das cidades no Ceará, que conseguiram uma melhoria muito grande no índice de aprendizagem e não utilizam a processo de militarização, portanto, continuam com essa estrutura de regra. Então, isso também é um argumento que não cabe. Não se sustenta. Que não se sustenta. E, bom, o que a gente perde com relação a isso? Justamente aquilo que a gente começou a defender desde o início. A pluralidade e a diversidade de manifestações, de pensamentos, de ideias. Para que não fique no campo das ideias, vou dar 2 exemplos. O cabelo. Né? Para o militar, existe um corte de cabelo específico que você precisa usar. E o que isso vai impactar, por exemplo, em aumentar a proeficiência ou aprendizagem de alguma coisa? Muito pelo contrário. Você está retirando do aluno, por exemplo, que quer usar o seu cabelo black, que tem toda uma representação cultural, que tem toda uma ideia por trás, ou então aquela menina que quer usar o torso que tem a ver com a sua religião, do período que está ali, da sua matriz africana, né? Ou o piercing e a tatuagem que tem a ver com o seu grupo de identidade, com a sua tribo, com a sua rede que está ali. Então, assim, e esses são elementos, por exemplo, que mostram como essa retirada das manifestações culturais, da construção da sua própria identidade, porque você tem que se mostrar fisicamente fardado, vestido e organizado como algo que fosse de uma linha de produção de todos iguais. Então, pensar a militarização, a proposta de organização de uma escola militarizada parte ainda de uma concepção de escola que já está ultrapassada, que é aquela escola formada para adaptar, reproduzir, obedecer. Tem como fundamentos teorias curriculares absolutamente comportamentalistas. Para eles, se aprender é mudar comportamento, ponto. Você muda o comportamento, você aprendeu. Então, uma concepção de aprendizagem que também já está ultrapassada e que não condiz com o que a gente está construindo hoje. Porque não estamos dizendo que não exista uma parte do trabalho comportamental, mas ele não é o todo. Ele não significa que é essa forma de aprender. Então, é preciso olhar com muito cuidado, porque onde nas redes, onde nos lugares os pais têm aprovado e gostado, que leitura que pode ser feita? Uma possibilidade. Nós estamos vendo os pais, de alguma maneira, admitindo sua incapacidade por conta da situação de vida, da situação econômica de estar fora de casa, de acompanhar ou de dar aos seus filhos limites, disciplinas, organização, tempo, horário, respeito ao outro, né? A gente discute muito isso. E a escola, no mesmo caminho, quando você não estabelece claramente e coletivamente, construído coletivamente,
os seus combinados de convivência, como a gente faz desde pequeno, e isso abre um espaço realmente para que a gente sinta que a escola está sem rumo. Então, cabe a nós professores, a quem está atuando na área, não abrir espaço para que isso aconteça. Então, nós precisamos participar ativamente da construção desses instrumentos de trabalho, do regimento, do projeto político-pedagógico e do plano de gestão da escola, porque é nossa autonomia e é nosso direito, tá? Então, estamos falando aqui da perda de direitos. É o que a gente precisa tentar garantir, fazendo uma deferência, né, ao combate ao modelo das escolas militarizadas. E toma! Eu acho que tem duas coisas importantes na fala da Lanara que eu queria trazer só para aproveitar e passar para a professora Carolina, que eu acho que ela também vai dar uma complementada. Que quando ela fala que mata a pluralidade, porque é o silenciamento. Você faz o cerceamento, o silenciamento e a exclusão da expressão, da expressividade, da subjetividade dos sujeitos, quando eu digo que os corpos precisam ser disciplinados, quando eu olho a compreensão do conhecimento e a concepção do conhecimento como algo muito mais comportamentalista, não entendendo, e vocês já estudaram ao longo do curso, já estão na metade do curso, com certeza os componentes, muitos deles já contribuíram para vocês refletirem como é que o sujeito pensa, como é que aprendemos, porque passa por as questões que psicologia também vai trazer, psicologia da aprendizagem para a gente. O conhecimento não é só exógeno, nem é só endógeno. Ele é exógeno e endógeno porque ele requer que estejamos numa sociedade, numa cultura, essa cultura local, essa cultura global, esse movimento fronteiriço, né, que a gente dialoga e diz que eu não posso deixar as referências de uma cultura local sem pensar global, mas ao mesmo tempo eu preciso entender uma coisa fundamental, gente. Nós estamos na Bahia, saindo de São Paulo, nós somos o estado mais negro, não é? Sim. Então, nós estamos falando de um país pluriétnico, pluricultural. Como é que eu vou ter uma escola que vai negar tudo isso da forma que eu quero deixar o meu cabelo, que eu quero usar as minhas roupas, que eu quero usar os meus artefatos e acessórios, porque isso está ligado às subjetividades e identidades dos sujeitos. E olha que nós estamos falando de identidades no plural, porque as identidades não são fixas, né? Então, esse movimento, que são processos identitários, melhor dizendo, não é? Eu acho que nós seríamos mais felizes em dizer que nós somos frutos dos processos identitários que nos engendram e que fazem ser as professoras que somos hoje. Repare que cada um de um lugar de formação, quantos pontos de vista vocês já perceberam aí que nós trazemos e em que lugar a gente ressoa, né? Que lugar a gente vai dialogando e se aproximando, independente das áreas de formação. Porque temos princípios em comum. Seres inacabados, como diria Paulo Freire. Exatamente, então, sujeitos do inacabamento. Sim. Então, observe, o corpo é performático. Como é que eu vou querer que a criança aprenda? Primeiro eu já vou iniciar a aula com um ritual patriótico, acrítico, porque é para pensar uma bandeira, uma nação, um hino, assim, de uma forma muito acrítica, não é para pensar esse país, essa nação. E a gente tem que se perguntar se nós somos mesmo uma nação. Também tem essa pergunta aí no ar. Né? Vamos pesquisar aí a diferença entre povo, nação, país, nação, né? Território, estado. Então, esse movimento faz a gente refletir todas essas questões. Quer dizer, esse sujeito que está lá, que é um sujeito que tem suas narrativas, suas histórias, suas subjetividades, que eu não posso deixar que elas não aflorem. Por isso a gente está falando de contra as metas narrativas, mas a partir de uma outra narrativa, de micronarrativas ou de narrativas insurgentes que existem na escola. É isso que a gente quer muito que vocês olhem em estágio. Tem um sujeito concreto, sócio-histórico lá. Não é o sujeito ideal. Eu estou falando do sujeito real, que nós todos temos e teremos como estudantes. E que fomos como estudantes. É dessa escola e desse lugar que eu estou falando. Porque tem 2 dados de realidade que eu vou fechar para dizer, para a professora Carolina fazer aí a contribuição dela, que eu acho que é importante dar para os nossos estudantes, nossos tutores, todos aqueles que estão conosco nesse diálogo. Nós temos 82% da escola pública, né,
com alunos da rede pública. Então, é um dado importantíssimo do último censo. O último censo de 2016, que foi publicizado em 2017, só teve um aumento de 0,7%, que manteve quase que inalterado o total de estudantes, não é, que nós temos na rede pública. Então, nós temos mais de 21 milhões de estudantes. Sob a nossa responsabilidade, para onde devemos direcionar nossas ações, porque é preciso entender que é um projeto não apenas político e epistêmico, mas é, sobretudo, um projeto que exige da gente responsabilidade, que existe comprometimento ético, não é? Porque nós devemos isso à escola pública. Eu adoro aquela fala do Darcy Ribeiro, que ele disse antes de morrer, que a escola pública é desonesta. É desonesta porque ela quer dar o pior quem deveria dar o melhor. Nós estamos falando de política pública. Política pública precisa estar incidindo em qualidade social da escola. Qualidade social da escola é uma escola que é includente. É uma escola que olha para as diferenças, que não transforma as diferenças em desigualdades, que sabe que esse sujeito tem um corpo performático, tem uma religiosidade, mas que a escola é laica, que o Estado é laico, que o país é laico. É isso que a gente tem que estar garantindo para entender o que significa a militarização de corpos, de disciplinar, de olhar para um lugar da moral e cívica que quer instaurar de volta. Aí que está. Não sejamos ingênuos. É verdade. O que é que sobrou, Carol, para você falar aí? Eu estou do lado de duas feras. Né? Meu Deus, quem dera. Mas me chama a atenção, né? Assim, acho que de tudo que vocês falaram, como o universo escolar, ele está ainda, mesmo que, acho que de um esforço muito grande dos últimos 20 anos de transformação da escola, mas ainda está sob a batuta de um autoritarismo muito grande, não é? Eu lembro quando eu estudei, era grade curricular, era disciplina, e a professora marcava o nosso nome num caderno de ocorrência. Pode parecer só nomenclaturas ingênuas, mas elas não são ingênuas, quer dizer, elas representam um imaginário extremamente autoritário que organizou, estruturou todo o nosso sistema educacional. E penso muito que em educação as coisas acontecem no médio prazo, demora, as mudanças não são simples. Quando elas começam a acontecer, elas incomodam. E esse retrocesso tão evidente e tão orquestrado dos nossos tempos, talvez seja justamente o reflexo de uma escola que está se transformando, né? Mas ela caminha para esse universo plural, ou a construção de um espaço coletivo, democrático, que não interessa a muitos grupos ou a muitas pessoas. Então, quando a nossa escola pública, ela passa também por um processo de transformação em direção à consolidação de um sistema democrático, efetivamente, esse processo que ainda está incipiente, em curso, ele vem com projetos como esse, Escola Sem Partido e propostas de militarização, ser tolhidos no seu nascedouro, quase, né? Então, penso que a gente tem que se perguntar se a nossa escola, ainda com traços tão autoritários, se ela deve voltar, ou deve ir, né, para as mãos da Polícia Militar. Para além disso, sempre me pergunto qual é o papel da Polícia Militar na nossa sociedade, né? O papel dela deve estar relacionado à educação formal? Penso que não. Então, que tipo de polícia militar nós queremos construir também? Esse modelo de polícia que nós temos, que é bastante repressora, seletiva na sua repressão, a polícia militar ideal para a sociedade democrática que nós queremos construir? Então, por que entregar ou por que permitir, né, enquanto sociedade civil, que as forças militares passem a gerir as nossas escolas públicas, né? A quem interessa, quem ganha com isso e o que isso significa efetivamente. Concordo plenamente na questão de tolir, né, dessa disciplina sobre os corpos, né? Lembro, tinha um conhecido que foi dar ficou 2 anos numa escola militar. Para ele era extremamente opressor, algo que parece muito simples, ter que tirar a barba. Né? Passou uma vida inteira com barba. Dizer o outro que tem que ser berba. E teve que... A primeira coisa que ele foi... convocado a fazer. Cabelo curtos, barbas raspadas, camisa sempre, né? E de fato, será que precisa? Isso muda
qualidade, a competência desse professor? Não, penso que não. E acho que a gente tem que, enquanto sociedade civil, repensar a própria instituição militar, se essa instituição, da maneira como ela está, se ela também contribui para a formação dessa sociedade democrática. Né? E se a entrada dela dentro da escola é o que vai solucionar os problemas de violência que nós temos em algumas escolas. Né? É claro que quando eu até há algum tempo recebi um vídeo desses defendendo a militarização, e no vídeo, primeiro, eram imagens de professores apanhando, né? De cenas bastante fortes, né? E no final, a pergunta era essa. Se você quer que isso continue, seja contra. Só que, claro, ganha-se uma relevância muito grande, escolas que têm problemas desse tipo, mas quantas são, efetivamente? Acho que qualquer projeto desse tipo tem que se justificar, inclusive em dados, assim. Né? Isso acontece em qual porcentagem? Em qual volume de professores, com professores, com gestores? Então, eu acho que todas as justificativas, elas não se sustentam. Não se sustenta a questão da aprendizagem, porque é isso, os institutos federais estão aí para mostrar que desenvolvem um excelente trabalho em espaços muito democráticos e nos quais eu acho que é a grande questão e que o poder público se silencia diante disso, que é em relação à autonomia e a um plano de carreira para os professores. O que os institutos federais oferecem aos seus professores, que também os dão condições de terem índices educacionais tão significativos, né? Há um plano de carreira, há uma valorização desse profissional, daquilo que ele estuda, né? Dos seus títulos, né? Do seu processo de formação, das suas pesquisas desenvolvidas, há um incentivo para que esse professor participe de congresso, publique, né? Então, essas escolas também são de excelência, porque há uma valorização do docente. Carteiras inteiras. Isso. Agora, o que a gente assiste em boa parte das outras redes são professores que vão de uma escola para outra, com remunerações extremamente baixas, com condições, de fato, bastante problemáticas. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para escolas que deram certo, que não foram militares, a gente pode apontar outras questões que são muito mais urgentes para serem discutidas pelo poder público do que efetivamente cercear a liberdade ou estabelecer uma gestão militar. Pois é. E aí a gente entra na parte final, que é com você mesmo, vai começar, vai puxar. Que é pensar as normas, né? Que toda escola tem que ter normas, óbvio. Todo o sistema educacional também tem que ter normas que deem, né? Que organizem o trabalho, que estruturem o trabalho, que garanta... acho que uma das coisas... todo documento educacional, eu sempre acho que ele é muito bonito, né? Ele é sempre muito bonito e tem um ponto na Base Nacional Curricular que eu acho que para além de ser bonito, é algo que a gente tem que se apropriar e que a professora Lanara já apontou. É a educação como direito, né? Então, isso é um ponto que está neste documento que foi aprovado em abril de 2017, mas teve uma inserção de ensino religioso e na sua versão final em dezembro de 2017. É um ponto que está expresso, quer dizer, a educação ela é um direito. Acho que isso nós temos que nos apropriar e reivindicar de fato uma educação que não é caridade, não é um direito que nós temos enquanto indivíduos no contexto dessa sociedade. Mas para além disso, assim, e aí é claro, eu olho muito especificamente para o campo da história, né? Acho que a análise, pensar esse documento da base que está posto, homologado, para mim faz mais sentido quando eu olho para as outras duas versões. A primeira versão, especificamente na área de história, ela me agradava profundamente, porque ali eu via, dentro dessa noção de habilidades que devem ser desenvolvidas pelos professores, verbos de ação que indicam ou que sugerem efetivamente um trabalho voltado para essa pluralidade, para essa educação democrática. Então, havia, por exemplo, habilidades que estavam relacionadas a problematizar, questionar, criar, tinha explorar, relacionar. Agora, quando a gente olha essa versão final... As polissemias, os efeitos de sentido já estão postos. Essa versão final essa versão já não tem. Some. Não tem problematizar, não tem questionar, não tem criar, não é? Então,
basicamente, as habilidades que estão postas são identificar, reconhecer, sintetizar, listar, né? E eu acho que isso pode parecer um detalhe, mas ele não é um detalhe, né? Porque ele indica um sentido que se quer da educação. Então, por mais que todo documento reitere a importância da formação democrática, plural, cidadã, quando nós olhamos para as habilidades que penso eu, é a cereja do bolo do documento, né? Dentro dessas discussões mais contemporâneas de uma educação para as competências, então a noção de habilidade, ela dá todo o sentido ao documento, ao que se propõe pelo documento. Quando eu comparo a primeira versão e essa que foi aprovada, eu acho que há uma perda, né? Eu acho que há uma perda no sentido da não valorização desse sujeito autônomo, livre, questionador, problematizador. Então, voltando ao primeiro ponto da nossa conversa, que é a escola sem partido, tudo se encaminha, no fundo, para a identificação de uma informação no texto, a memorização, a repetição, né? Todo aquele modelo educacional, volto a dizer, do século XIX, tá ali. A gente batendo continência. Tá ali. Né? Então, essas coisas se amarram, né? Acho que a gente, como profissional da educação, tem que questionar como se deu o processo de confecção do documento, né? Desde 2015, quando é a primeira versão, eu, como professora de educação básica, não participei de nenhuma chamada que falasse assim, olha, os professores aqui vamos se reunir, vamos discutir. Quer dizer, a gente pode questionar o processo de confecção desse documento, mas eu queria chamar a atenção para essa cereja do bolo, que são as habilidades, que, ao meu ver, reiteram um projeto de cerceamento, de disciplinarização, né, de adaptação desse enquadramento dos sujeitos a uma forma única e considerada ideal, mas que é ideal para determinados grupos, né? Verdade. Eu vou deixar terminar contigo. Que eu não sou boa. Eu acho que ela já deu uma pista fantástica, Carol, para eu fechar, que é o nome da própria base, BNCC, né? A questão que a gente discute não é a questão da base em si. Uma base nacional, isso é fato, acho que nós todos aqui, todas três, temos um posicionamento e sabemos a importância de uma base nacional. Sim. A questão está no comum, gente. O comum é que está. Se for o que é comum para homogeneizar não nos interessa. Não é para nós, professores e professoras que não professamos, não é o que a gente quer ver garantido. Porque o que a Carolina traz tem uma pergunta de fundo, que é: qual é a função social da escola? Se a função social da escola for para prescrever, para listar, para elencar, para identificar, para reproduzir, eu estou dizendo que esses sujeitos são sujeitos que vão ter a formação alienada, que é a crítica, que não vai problematizar. Então, eu estou dizendo o inverso, aí por isso que a gente chama atenção. Não existe nenhuma seleção vocabular que não seja política. Que não seja... Por isso que eu gosto daquele texto do Círio Pocente, que é um linguista maravilhoso da Unicamp, que ele vai dizer, tem um texto belíssimo que diz assim: a gramática é política. É política. Então, vocês precisam entender de que lugar nós estamos falando, para quando chegar na escola, entender muito bem quando pega o PPP, quando pega os documentos que vão dar a identidade desta escola, quando vão ler o regimento, como vão participar de uma reunião de conselho escolar, quando vão olhar para esses sujeitos que estão na escola, que fazem parte dessa escola como sujeitos socio-históricos concretos, que é para uma escola, que a gente está falando de uma função social da escola, que é assegurar os aprendizes como direito. Eles não são pedintes, eles são sujeitos de direito. Como sujeitos de direito, o que é que o Arroio diz para nós? Esses sujeitos estão incomodando. Estão incomodando porque estão reivindicando seus direitos. Então, eles reivindicam seus direitos e eles forçam a política pública a fazer o seu papel. Aí também a gente precisa entender que a política pública não é dada. Não é na luta, é forjada na luta. É forjada num processo de luta, de controvérsias, de muitas histórias e contradições. E entender, para finalizar, que nós somos sujeitos da contradição. A gente precisa se reconhecer como sujeitos da contradição. O que mais nos aproxima
e que vai nos fazer manter profissionais que quer ver essa diferença estar presente na escola, não transformadas em desigualdades, é que o nosso discurso se aproxime da nossa prática. Que a gente consiga ser freirianos minimamente, a dizer, não basta denunciar, é preciso denunciar, anunciar e intervir. Por quê? Porque a gente está falando de uma formação de professores como prática social. Se é prática social, requer intervenção. Requer que a gente altere essa realidade. O que você pode fazer para alterar? Quais serão as suas contribuições, ainda que mínima? Então, fiquemos com vamos encerrar com aquele, tem um poema lindo, que é um poema africano, que tem um verso que diz assim: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Precisamos do estado da Bahia inteiro educando suas crianças. Ubuntu. Não é? Isso aí, para que a gente realmente faça valer aquilo que a gente imagina, que a gente acredita, que a gente estuda, que a gente provoca, que é a verdadeira função social da escola. Qual é mesmo? Que maravilha. Meninas, obrigada. Muito boa essa Em nome da coordenação da equipe do curso, Obrigada. eu quero agradecer também esse papo maravilhoso. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai lá para o ambiente, para o fórum, para os encontros presenciais, continuar essa conversa, esse debate aí pela frente, tá bom? Um abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, Foi um prazer. gente. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Muito Obrigada a boa vocês, prosa, viu? adorei. Só faltou um cafezinho. Bruno aqui, ó. Eu tô dizendo que Bruno tá aqui também, gente. Eu agradecer Bruno muito, tá muito, aqui, muito a Bruno a paciência com a gente.